Você vê o que falar desse jogo intenso em que nós todos vivemos. É um jogo de disputas, de conquistas, de desistências. Então, quando o jogo está nos últimos minutos, nós já começamos a fazer a nossa avaliação. Mas será que eu fui? Será que eu dei tudo de mim? Será que eu fiz o possível e o impossível na mesma tentativa? E essas perguntas vão confundindo e nos acompanhando cada vez mais. É ou não é bonitão? Então, e quando o jogo está apenas no começo? Nós apostamos no que queremos, temos a nossa certeza e a nossa dúvida, uma do lado da outra, andando juntas, e a vida está ali, olhando para a gente e rindo, porque só ela sabe o final. Nesse papo de hoje, nós não vamos conversar sobre a vida em si, nós vamos entender como o jogo entre o real e o que nós gostaríamos que fosse real acontece. E para isso, eu vou receber o editor executivo da revista Época, o jornalista Ivan Martins, a quem eu agradeço muito a presença. Boa noite, Ivan, por estar conosco. Estou muito honrado com a sua presença. Obrigado, querido. Ivan, você é paulistano, criado no bairro da Penha, quer dizer, mais paulistano impossível. Eu queria saber da sua relação com a sua cidade, com a nossa cidade. Eu acho que nós paulistanos, eu não sou diferente das pessoas, eu acho que nós temos uma relação de amor e ódio com a cidade, né? Eu vindo para cá agora, fiquei quase 40 minutos para cruzar Dr. Arnaldo. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, né? Porque eu fiquei 1h10 parado também aqui, porque tinha mais uma manifestação com meia dúzia de pessoas para a avenida inteira, a Avenida Paulista, onde nós estamos. Pois é, mas com ou sem manifestações, a cidade é confusa, né? É complicada. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade muito rica, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o que há de fascinante em São Paulo somos nós, os habitantes da cidade, né? Que na quantidade, nos milhões, são 20 milhões agora, a última... São 20 milhões de paulistas. São Paulo, 20 milhões. Na grande São 19, Paulo. qualquer coisa. E aí a gente encontra de tudo, né? A gente encontra uma diversidade humana e uma profundidade humana e uma qualidade humana que você não encontra em cidades menores, que são maravilhosas, são agradáveis, mas não tem essa força da convivência, essa força do número, né? Da multidão. É isso, eu acho que é isso. Eu sou carioca e acabei me envolvendo afetivamente com essa cidade. Não era essa megalópole quando eu cheguei aqui, mas de qualquer maneira ela propõe essa humanização que você falou. Isso é um paradoxo, né? Mas existe a lógica paradoxal. No Rio, nós nos encontramos na praia. Aqui nós nos encontramos nas casas dos nossos amigos ou nas nossas próprias casas. Isso propõe, mais uma vez, a história de que somos animais gregários. Tem que estar juntos. Tá? Isso é uma coisa que me fascina em São Paulo, que não tem em outros lugares, mesmo. Você estudou jornalismo na USP, quer dizer, só isso já é uma referência para o teu ofício, para a tua atividade profissional. Ainda é uma referência? Que bom! Claro que é, imagina. A gente pode dizer que tudo na vida pode gerar uma boa notícia? Eu acho que tudo na vida gera notícia, Rony. Eu não sei se tudo na vida gera uma boa notícia, né? Eu acho que por trás, mesmo das coisas comezinhas, das coisas mais banais, há histórias humanas ou há histórias interessantes, esperando para serem contadas, né? Nem sempre são histórias boas, mas são histórias de interesse humano, sobretudo, né? O papel do jornalista, às vezes, é achar atrás dessas coisas banais o que há de especial. Atualmente você, imagina, editor, chefe... Editor executivo, é assim que a gente diz. Editor executivo, eu sou um pouco dinossauro, você vai me perdoar. Você é diretor executivo de uma revista que é emblemática em relação à informação no nosso país, que é a Época. E todos nós que eu leio a Época. Então eu fico, às vezes, envolvido com, eu não posso mentir, com as capas da revista, que são, de certa maneira, ligadas a essa tua filosofia de levar o homem como a verdade. O que faz uma notícia ser digna de capa? Isso é uma coisa que a gente discute toda semana. Imagina. Né? Toda semana, ali pela sexta-feira, quando a capa é feita, é desenhada, é trabalhada, a gente discute isso. Mas, essencialmente, eu diria que o que torna um assunto capa de revista é a relevância. Ele tem que ser fundamental para a vida das pessoas. Isso se traduz de diferentes maneiras. Pode ser o que a gente chama de um furo, que é uma notícia nova, algo que ninguém sabia.
uma novidade, pode ser um escândalo, pode ser uma notícia positiva, mas enfim, um furo é algo que ninguém tinha contado antes. Isso é importante, notícia quente. Pode ser uma coisa de natureza analítica. Você pode fazer uma capa relevante falando de um tema que é mal compreendido, que já foi noticiado, mas é mal compreendido, é complexo, e aí você transforma a confusão em clareza. Você faz uma capa analítica. Ou você faz uma coisa que é relevante para a vida das pessoas, uma coisa de serviço, por exemplo, né? Uma coisa sobre saúde, sobre medicina, sobre comportamento, hábitos que estão mudando e que não são necessariamente uma notícia bombástica, mas são importantes, as pessoas querem entender, elas querem entender melhor o que está acontecendo ao redor delas. Essas coisas são relevantes e, portanto, merecem ser capa de revista. Nós temos aqui algumas capas, vamos mostrar ali agora, algumas capas que demonstram certa amplitude, isso que você está falando, em assuntos tratados na revista. Olha, essa capa, por exemplo, aí. Só que em todos nós vemos a pessoa, né? O ser, olha ali, olha que coisa absolutamente emblemática, né? A pessoa como centro, ressaltando sempre emoções, como é o caso dele, desejos, decisões. Olha que coisa, emagreça, isso faz... Olha, as pessoas querem ver gente sendo retratados. Eu acho que é isso, não é não? Falei uma bobagem. Não, falou absolutamente. Não, você está correto. O que acontece é que eu selecionei algumas capas nas quais eu estive envolvido. Se nós pegássemos cronologicamente as capas mais recentes da época, haveria outro tipo de assunto, haveria política, haveria economia, haveria ciência. Né? Essas são as capas em que eu me envolvi como eu cuido de uma área da revista, que é essa área, mas que a gente chama de vida, que é uma área que antigamente chamava de comportamento, mas que envolve mais coisas, uma coisa mais ligada ao interesse das pessoas. Então são essas capas mais personalizadas. Mas elas são muito importantes para a revista, você tem razão. Por trás de todas, mesmo por trás das histórias de política, de economia, dos acidentes, dos dramas, existe a pessoa humana. Claro. Existe alguém que está ali sofrendo, narrando, alguém que você tem que entrevistar, alguém cuja história você tem de contar. Não é? Então pode ser a história do... Você vai comer mal, olha que coisa. Imagina, comer muito bem. Comida peruana, sensacional. Caprichou, lindo, lindo. A gente sabe, né, você falando de política, da tamanha responsabilidade que é dar uma notícia de capa. Agora, e quando um furo, como você falou também, em furo, quando o furo, na verdade, é uma reportagem polêmica que pode acarretar, às vezes, dor de cabeça para a revista, para você, como editor executivo, vale a pena publicar e correr o risco? Mas é essencial, não, Rony? É essencial, é por isso que nós somos jornalistas. Né? É essencial que alguém corra esse risco, né? Que alguém se empenhe e que alguém trabalhe duro para trazer para a sociedade coisas que são, notícias que são essenciais e que às vezes não são prazerosas, né? Não são boas de se dar, porque envolve gente importante e tal. São até profissionalmente arriscadas. Sim. Mas é essencial que alguém corra esse risco. O que se faz, o que os jornalistas fazem nessas situações é trabalhar duro, é verificar 2, 3, 4 vezes, é ter certeza, é pensar muito, é ponderar aquilo que você está escrevendo, para não publicar leviandades, que é uma coisa, é um risco sempre presente, né? Claro. Mas, enfim, é essencial esse... Existem também aquelas ocasiões em que todos os veículos devem comentar sobre uma determinada notícia. Como é que você faz para encontrar o diferencial, já que está todo mundo falando a mesma coisa? Essa é a pergunta de $1 milhão. É difícil, é difícil. O que nós tentamos fazer em geral é ter algo na notícia que ninguém contou ainda. É ter o nosso pedaço de novidade. Tá. E isso é importante, isso é uma coisa boa. Quando a gente não consegue esse pedaço de novidade, a gente tenta ter pelo menos um enfoque criativo, né? Jornalistas são criativos, né? Você ficar trabalhando durante horas, faz ali, junta 3 ou 4 numa reunião e vai pensando em maneiras de tratar de um assunto que seja nova, que ninguém viu nos jornais, ninguém viu na televisão ainda, vamos tratar disso. E quando nada disso resolve, então a gente faz uma boa análise. A gente junta as informações disponíveis e tenta apresentá-las da maneira mais clara e da maneira melhor interpretada, né? É isso que se faz. Agora, você, Ivan, além de editor, você também é colunista do site da revista Época. Uhum. Falando sobre relacionamento. Sim. Como é que você enxerga essas grandes crises
políticos sociais de hoje. A gente pode falar que é por falta de um bom relacionamento? Pau está comendo em Brasília hoje com a base aliada, você sabe. Uhum. Então. Esse é um relacionamento mais difícil, né? Eu acho que os relacionamentos interpessoais, eles são de uma natureza... Não são fáceis, mas eles são mais, de uma certa maneira, mais previsíveis. Esses relacionamentos políticos em Brasília, eles envolvem tantos interesses, né? Fique à vontade, você está jantando e eu também. Além disso, eu queria que você me desse o livro que você já fez a dedicatória no ar. Porque você também é cronista, eu te falei em off e falo agora no ar. Eu adoro crônica, tenho paixão por crônica. Acho que a síntese que a crônica está investida dentro dela é uma coisa muito difícil de fazer. Porque você tem que sublimar o cotidiano de uma forma absolutamente compacta e fazer com que as pessoas se interessem por aquilo. Eu tenho paixão por crônica. Você está com o teu livro, quero mostrar. Olha, tomara que você, sendo um apreciador de crônicas, goste dessas que estão aqui. É uma honra poder te decidir. Ah, por favor, Ivan, olha aqui, olha, dá uma olhada. Vou mostrar a dedicatória. Aqui, olha que bonito. A dedicatória está aqui dentro, ó. Eu não acredito quando ele botou. Ídolo elegante. Olha aqui, olha que bonitinho aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. E aqui está escrito: alguém especial. Crônicas de amor, sexo e outras fatalidades, né? Como é para você enveredar do texto jornalístico factual, naturalmente, para uma observação, eu diria, ficcional da realidade? Que, em síntese, a crônica é isso? Eu acho que foi uma transição suave. Uma transição suave porque a crônica, ela fica um pouco no meio do caminho, né? Ela fica no meio do caminho entre aquele texto narrativo, às vezes duro, do jornalismo, informativo, seco, e uma coisa um pouco mais contemplativa. Você olha para a realidade é a mesma, mas você está dando um outro olhar para ela. E na hora de escrever você dá um outro tratamento, né? Mas é um tratamento mais poético, ou mais lírico, ou mais introspectivo mesmo, né? Você toma licenças poéticas que o texto jornalístico não te permite, né? Mas é uma grande experiência, é uma experiência que foi natural. Eu não comecei cedo a fazer isso. Eu era jornalista há muitos anos quando comecei a escrever crônicas para o site da revista. Então me veio com alguma facilidade. Tem sido bom. Essa coisa cibernética que nos envolve hoje dá até medo, mas de qualquer maneira, se a gente não entra nessa, não fala com ninguém. Essencial. Olha, o livro tem um comentário de um autor que é meu querido amigo. E deve ser seu também. Valcir, né? Valcir Carrasco. Para você, o texto jornalístico deve ser, como é que eu posso adjetivar isso? Sedutor, como uma boa ficção? Idealmente. Sim, mas idealmente. Nem sempre é possível? Nem sempre é possível e às vezes é temerário. Deixa eu contar uma. Você sabe disso, do tal do New Journalism americano, que quando explodiu ali nos anos 60, foi uma coisa sensacional e teve muita influência, as pessoas passaram a imitar o estilo de escrever do Norman Mailer, mas eram grandes escritores, né? Tom Wolfe, grandes escritores, gente com uma mão muito boa para transformar qualquer coisa em excelente prosa. Mas isso gerou uma legião de imitadores que sem a mesma experiência, sem a mesma técnica, às vezes sem o mesmo talento, tentam transformar a notícia jornalística num texto literário. Isso aí é uma droga. Com toda certeza. Então, o texto jornalístico pode sim ser literário, mas ele tem que ser, antes de nada, jornalístico. Claro, preciso, informativo, equilibrado. Como você falou. Não, Nem sempre, pode ter molho, mas ele tem que ser mais equilibrado. Depois de anos fazendo isso, aí... Né? Ou alguns gênios, tem gente muito nova, muito talentosa, que escreve bem para burro. Como você. Não. Eu quero só repetir uma coisa. Você observa a vida sempre com foco nas pessoas. Isso ficou claro com as capas de que você teve uma participação direta. E você apresenta duas vertentes resultantes dessa observação, que é a revista e as crônicas. Uhum. O que você destacaria numa e noutra?
Eu acho que as observações são diferentes, né? Nas duas coisas, tanto no texto jornalístico quanto na crônica, você observa, mas você observa com um olhar distinto, né? Eu acho que no jornalismo você está muito mais preocupado com a objetividade do que você vê, em entender, explicar, em tentar pensar nas consequências. Como cronista, você está mais interessado, boa parte do tempo, na subjetividade das coisas que você vê. Correto. E isso faz toda a diferença. E nós de construir o texto, de pensar, né? Você escreve para dentro, no jornalismo você escreve para fora. Acho que é uma maneira de colocar. Aí tá, matou. Que lindo isso aí, que lindo isso, que lindo isso. Agora, eu vou dizer uma coisa a vocês, Zifredo, tenha piedade. Nós somos pessoas simples. Olha o que você fez, que coisa boa. Muito obrigado, o ponto de cocção impecável. Parabéns. Muito obrigado. Tem sobremesa? O que você fez? Fiz um mousse tricolor. Um mousse tricolor. Com calda de maracujá. Com calda de maracujá, perfeitamente. Vamos passar bem hoje, sem dúvida alguma. Obrigado, querido. Zifredo Alberto Quispe. Obrigado. Ele assina a cozinha do Nono Paulo. Quer dizer, um peruano assinando um cardápio italiano. Fica na rua Bílio Soares, 836. Isso. Aqui na Vila Mariana. O telefone dele é o 3884-0306. Ivan, querido, adorei conhecer, adorei a dedicatória que você fez. Vou adorar o seu livro e deixar essa porta aberta para quando você quiser voltar. Muito, muito obrigado por ter vindo. O programa acaba, mas a gente continua jantando, que nós somos filhos de Deus, e não somos de ferro. Obrigado mais uma vez, querido. Eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui com você. Não me tire esse prazer, por favor. Amanhã não tem mais programa, mas eu quero deixar claro que você vai estar lá na nossa fanpage, que é o facebook.com/programa todo seu. Curta, compartilhe, divulgue e olha, volta na segunda, que eu estou aqui te esperando e vai ter muito mais. Olha, nós três aqui, pode ter certeza, amamos você. Um beijo. Até a segunda. Bom fim de semana. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto